Análise de gráficos e porcentagem. Fala pessoal, eu sou o Rafael Razera e hoje nós vamos resolver o exercício 35 da prova de soldado PM, São Paulo, 2009. Mas antes de começar o vídeo, por favor se inscreva no canal, ative o sininho para chegar até você as notificações, deixe o seu like para o YouTube recomendar o vídeo para mais pessoas, compartilhe com seus amigos que eu tenho certeza que vai ser de grande ajuda para muita gente e comente aqui embaixo o que você achou do vídeo. Então vamos lá! Em uma pesquisa de opinião sobre o sabor de um novo suco de frutas, foram entrevistadas 500 pessoas. A tabela mostra o resultado da pesquisa. Então eu tenho uma tabela que mostra opinião e número de pessoas, onde 250 pessoas acharam excelente, 60 pessoas acharam ótimo, 150 pessoas acharam bom e 40 pessoas acharam ruim. As informações dessa tabela também poderiam ser representadas pelo seguinte gráfico. Nas alternativas eu tenho gráficos que mostram opinião e porcentagem, que seria o número de pessoas. Então, o exercício está pedindo para mim descobrir qual desses gráficos melhor representa essa tabela. Para mim descobrir isso, eu vou transformar esses valores em porcentagem para me confrontar com os gráficos. Bom, então vamos analisar aqui. No gráfico A, excelente, está 50%. No gráfico B, excelente, está 50%. No gráfico C, excelente, está 50%. No gráfico D, excelente, está 50%. E no gráfico E, excelente, está 50%. Então, se em todos os gráficos excelente está o mesmo valor, já me dispensa de fazer essa primeira conta. Então, no gráfico A, excelente, 50%. No gráfico B, excelente, 50%. No gráfico C, excelente, 50%. No gráfico D, excelente, 50%. No gráfico E, excelente, 50%. Então agora, vamos ver o ótimo. Então, eu preciso transformar esse valor em porcentagem. Então aqui um bizu, uma dica, os militares gostam dessa gíria. Então, eu quero descobrir o ótimo. Eu coloco o número de pessoas que acharam ótimo, 60, sobre o número total de pessoas entrevistadas, que é 500, multiplico por 100% e obtenho esse valor em porcentagem. Então, 60 sobre 500 vezes 100%, que eu tenho dois zeros, então eu corto. 60 sobre 5, 60 dividido por 5, 12. 12%. Então, a quantidade de pessoas que acharam ótimo é 12%. Vamos analisar os gráficos. Bom, no gráfico A, o ótimo está abaixo de 10, então não pode ser. No gráfico B, o ótimo está em 20, então também não pode ser. No gráfico C, o ótimo está acima de 10, então no gráfico C pode ser. No gráfico D, o ótimo está em 30%, então no gráfico D não pode ser. E no gráfico E, o ótimo está acima de 10, então no gráfico E pode ser. Bom, agora vamos fazer o bom. Então aqui eu coloco o número de pessoas que acharam bom, 150 pessoas, sobre o número total de pessoas entrevistadas, 500 pessoas, multiplico por 100% e obtenho o valor em porcentagem. Então, 150 sobre 500 vezes 100%, aqui eu tenho dois zeros, corto. 150 dividido por 5 é 30.
30%. Então, vamos analisar os gráficos. Como no gráfico A, no gráfico B e no gráfico D, eu tenho um dos itens que não pode ser, então eu já posso dispensar esses gráficos e ficar com o gráfico C, com o gráfico E, que pode ser. Então, vamos analisar aqui. No gráfico C, o bom ele está em 30%. 30%, então o gráfico C pode ser. E no gráfico E, o bom ele está abaixo de 30%. Então, o gráfico E não pode ser. Então aqui eu já vejo que a alternativa correta é a C. Mas eu vou fazer esse último valor aqui. Então, o ruim, transformar em porcentagem. Eu coloco o número de pessoas que acharam ruim, que é 40. Então eu coloco 40 sobre o número total de pessoas entrevistadas, que é 500. Multiplico por 100%. E obtenho esse valor em porcentagem. Então, ruim, 40 sobre 500 vezes 100%. Aqui eu tenho 2 zeros, corto. 40 sobre 5, 8. 8%. Então, aqui no gráfico C, o ruim está abaixo de 10. Então, pode ser. Então, aqui, a alternativa correta, o gráfico que melhor representa essa tabela, é o gráfico C. Bom, nível de dificuldade, ou o que você precisa saber para resolver o exercício? Bom, precisa saber trabalhar com porcentagem, precisa saber regra de 3 e análise gráfica. Bom, pessoal, tem uma outra maneira de fazer para me converter esses números para porcentagem. Então, eu vou fazer aqui do lado, eu vou fazer o ótimo. Então, eu monto assim, ó. Eu coloco 500 pessoas, que é o número total. Então, 500 pessoas, que é 100%. E eu quero saber quantos por cento é 60 pessoas. Então, aqui eu tenho uma regra de 3 simples. Bom, 500 para 60 diminuiu, então eu vou diminuir a porcentagem. Então, se as duas grandezas estão diminuindo ou as duas grandezas estão aumentando, multiplico em x. 500 vezes x é igual a 60 vezes 100. Vou colocar aqui, ó. X é igual a 60 vezes 100, 6.000. 6.500, ele está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, dividido sobre 500. X é igual a 6.000 dividido por 500, corto os zeros, 60 dividido por 5. 60 dividido por 5 é 12. 12%. Então aqui deu 12% e 12%. Mas observem, pessoal, que essa maneira ela é muito mais rápida, ela gasta muito menos tempo e espaço do que eu fazer essa regra de 3 simples. E como em concurso vestibular a gente não pode perder tempo, então é bem melhor fazer dessa forma.